Então, agora a gente vai falar do último conceitozinho da aula, para a gente poder explicar a situação, a última situação dos slides, e também a gente vai falar, para finalizar a aula mesmo, como Galileu explicou a inércia aí, tá bom? Mas, então, para o conceito, a gente tem aqui uma caixa que está em repouso. Para eu tirar ela do repouso, eu apliquei uma certa força, igual a gente viu na primeira situação dessa aula. Agora, o que a gente aprendeu com o Matheus? Se eu tirar essa força aplicada de 100 newtons aqui, vou tirar ela, a caixa continua se mexendo, ela não precisa de ação de nenhuma força aí para ela se mexer. Bom, o Matheus até já comentou um pouco na parte dele, então acho que imagino que você já tem uma ideia, mas eu preciso colocar uma força no sentido contrário. Então, se eu aplico uma força agora com o bonequinho laranja empurrando no sentido contrário que a caixa está indo, então se a caixa está indo para a direita, eu estou fazendo uma força para a esquerda. Olha no velocímetro como vai perdendo a velocidade. Então a caixa aqui, ela para, certo? Então aqui nessa situação a gente viu isso, que para parar um objeto que está em movimento, a gente precisa aplicar uma certa força. Assim como a gente precisa aplicar uma certa força para colocar esse objeto em movimento. Mas não necessariamente para ele estar em movimento, ele vai ter uma força. Agora a gente vai explicar então essa última situação, onde tem um carro indo para a esquerda e um homem correndo para a direita. Aqui o homem pula bem em cima dessa seta. E para a gente que está acostumado, quando alguém pula para a direita, a gente espera que caia um pouco mais à direita dessa seta. Mas para a gente que está observando ele aqui, é como se ele não saiu do lugar, porque ele pulou nesse ponto e caiu nesse ponto. Então, por que isso acontece? Vamos considerar uma situação onde você está vendo alguém correndo numa esteira. Quando você vê essa pessoa correndo, por mais que ela faz o movimento do corpo dela de correr, para a gente que está observando, se ela estiver na mesma velocidade da esteira ali, é como se a velocidade relativa dela fosse zero, porque ela não está saindo do lugar ali. Então, aqui é como se a velocidade relativa desse cara aqui que pulou é zero, porque a esteira, que seria essa parte laranja acoplada com o carro, está na mesma velocidade que o homem que está correndo contra ela. Então, quando ele pula, é como se a velocidade relativa dele fosse zero. E se a velocidade da pessoa é zero, é como se ela estivesse em repouso. Então, como que ela sai desse estado de repouso? Ela precisa de uma certa força. Que nesse caso, quando esse homem está no ar, ele não tem essa força. Então, se ele estava em repouso, ele vai permanecer em repouso e cai no mesmo lugar. Então, pessoal, agora a gente vai ver a última coisinha da aula de hoje, que a gente vai ver como Galileu explicou a inércia aqui a partir desse experimento. Galileu é um cientista muito famoso, que vocês já devem ter ouvido pelo menos falar o nome. E a gente vai, a partir desse experimento, também conseguir retomar bastante coisa que a gente falou nessa aula. Então, o que Galileu fez? Primeiro, ele tem essa rampa aqui, onde a gente vai considerar ela ideal. Então, não tem atrito, resistência do ar aqui nessa situação. E ele soltou uma bolinha no topo dessa rampa, de um lado aí da rampa. E aí, eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham que vai acontecer agora? Vocês acham que a bolinha vai chegar na mesma altura que ela foi solta aqui? Vocês acham que ela vai passar a rampa ou não vai conseguir chegar na mesma altura? A minha dica aí para vocês é que a única força desse sistema é a da gravidade que aponta para baixo. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, quem acha que vai atingir a mesma altura, acertou. A bolinha realmente ela atinge a mesma altura de onde ela foi solta. Vai até fazer um tracejadinho aí para vocês verem que atinge a mesma altura. Mas também quem falou, achou que ia passar ou não ia chegar, fica tranquilo que a gente vai responder o porquê atingiu a mesma altura antes de a gente continuar o raciocínio de Galileu. Então a gente vai ver só duas coisinhas agora que depois vai facilitar muito a nossa vida para chegar na conclusão de Galileu. Então a primeira coisinha que a gente vai ver aqui é a força normal. Essa força normal nada mais é que uma força de contato aí. Então, por exemplo, é, nessa situação em cima aí, o bloco não está em contato com a mesa. Então não existe a força normal. Mas a partir do momento que o bloco toca a mesa, então tem um contato com a superfície, essa força normal acontece. E ela é sempre perpendicular à superfície. Então, por isso que tem essa força normal aí, apontando para cima, força normal em vermelho, onde está perpendicular à mesa.
Pensa nessa força normal como se fosse uma força que a mesa faz para segurar esse bloco. Então, essa foi a primeira coisinha. E agora, a segunda coisinha que a gente vai usar é a decomposição de forças. Então, assim, sem muita conta, mas o raciocínio que a gente tem que ter aqui é que, quando tem uma força, geralmente a gente pode decompor ela para facilitar em alguns exercícios, em algumas situações aí. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa força azul indo na diagonal aí. A gente pode decompor essas forças. Então, ele decompôs aí em X e em Y, que o X seria na horizontal e o Y ali seria na vertical. Pensa o seguinte, se eu faço uma força aqui nessa lapiseira, na diagonal aqui, percebe que a caneta está subindo e indo para o lado? Então, por isso que eu posso decompor essa força. É como se eu olhasse o quanto foi a força para ela subir, por exemplo, daqui até aqui, e quanto que foi a força do lado para ela ir para o lado aqui. Então, você pode decompor essa força. Então, só mais uma observaçãozinha aqui que vocês têm que perceber, que o Fy e o Fx vai ter relação com a inclinação dela aqui. Por isso que tem esse ângulozinho θ. Porque vamos pensar o seguinte, vamos só focar na força x. Se eu faço uma força na diagonal aqui, nessa direção, a força x vai ter um valor. Só que se eu inclinar um pouco mais, percebe que agora ela vai mais, a lapiseira aqui, ela vai mais para o lado do que para cima? Então a força em x vai ser maior. Então tem que ter um pouquinho desse raciocínio aí para a gente continuar a situação de Galileu. Então vamos voltar lá só para agora a gente finalizar o raciocínio de Galileu e chegar na conclusão que ele queria da inércia. Bom, então agora voltando à situação de Galileu e usando isso que a gente acabou de ver, essas duas coisinhas, a gente vai ver o seguinte. Aqui a gente tem esse plano inclinado aqui. Então essa força-peso, a gente compensa decompor ela, porque percebe que a bolinha, ela não está indo para baixo igual a força-peso, ela está indo na diagonal ali. Então a gente vai decompor essa força. Então aqui a gente decompõe essa força-peso em, no caso, em x, que é o px aqui, e o py. E como o py está fazendo uma força na superfície, lembra que já que está fazendo uma força na superfície, tem uma contrária com o mesmo módulo que é a normal. Então, a primeira coisinha que a gente viu nessa aula, se a bolinha aqui está parada e tem uma força aplicada nela, ela começa a ganhar velocidade, ela começa a se mexer. E é isso que acontece aqui, porque essa força PY está sendo cancelada com a força normal. Então, a única força que tem aí é a PX, que faz, então, a bolinha ganhar uma velocidade aqui, que está com essa setinha em vermelho aqui, que está apontando onde está o sentido da bolinha, que é a velocidade aí. Então, na descida, pensa que a bolinha está ganhando ali a velocidade, porque a única força que tem é a Px. E por que ela atinge a mesma altura? Porque quando ela está subindo, acontece a mesma coisa, só que Px agora está na direção contrária. Então, por exemplo, eu tenho a força-peso aqui, eu decompus ela, então a mesma coisa, o Py aqui vai lá com a normal, então a única força que tem aqui é o Px. E qual foi a outra coisinha que a gente viu nessa aula? Se a gente tem a velocidade de um lado e aplica uma força na direção contrária, vai perder velocidade essa bolinha. Então ela vai, a mesma velocidade que ela ganhou aqui, a força necessária, a força que fez ela ganhar velocidade até aqui, vai ter uma força de mesmo módulo no sentido contrário, que vai fazer ela perder velocidade até ela chegar na mesma altura, e por isso que ela para, e depois, já que vai ter essa força Px ainda apontando para lá, aí ela vai ganhar velocidade, voltar, e assim ela vai fazendo esse ciclo. Então, é por isso que ela atinge a mesma altura. Mas voltando aqui para a situação de Galileu, agora ele acaba fazendo uma inclinação aqui um pouco menor. Percebe que a inclinação da onde ela ganhou velocidade aqui é maior do que onde a bolinha está agora. Mas ela ainda atinge a mesma altura? Então, como a gente está vendo aqui, ela atinge. Por que isso acontece? Porque já que essa inclinação agora ficou um pouco menor, essa força em Px, lembra que tem a ver com a inclinação, ela acaba ficando um pouco menor. Então, demora mais para essa bolinha desacelerar, porque se ela está ganhando velocidade por um lado, só que a força agora que estava desacelerando ela diminuiu, então ela vai conseguir ir um pouquinho mais. E por uma questão de conservação de energia aqui, a gente sabe que essa distância que ela consegue ir um pouco mais
é exatamente a mesma altura desse lado. E ele pode esticar mais ainda essa rampa, que a força agora ali vai ficar menor ainda, a força que vai estar desacelerando essa bolinha, só que já que a força ali está menor, ela vai conseguir ir mais longe ainda. E por uma questão de conservação de energia novamente, a gente sabe que essa distância que ela vai conseguir um pouco mais para exatamente na mesma altura aqui. Mas aí Galileu, então, agora, ele vai fazer uma situação onde, e se eu esticasse tanto essa rampa que nem tivesse mais inclinação? E aí, como vocês podem perceber, a bolinha ela vai indefinidamente. Por que que isso acontece? É porque agora que não tem mais aquela inclinação, não tem mais uma força px no sentido contrário da velocidade. Então, agora a bolinha ela não vai mais desacelerar, porque as únicas forças que tem aqui é a força peso, que aponta para baixo, e já que a bolinha está em contato com a superfície, tem a normal perpendicular aí apontando para cima. Então, agora a força peso e a normal vão se anular. Então, agora que não tem mais força, não tem como alterar essa velocidade. Então, a bolinha vai indefinidamente aí, porque não tem uma força que pare ela. A gente vai ficando por aqui, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar um formulário no final para vocês responderem, para a gente ver o que vocês entenderam, o que a gente pode melhorar para os próximos vídeos e tudo mais. Então é isso, um grande abraço e muito obrigado.